Hoje é dia 23 de dezembro de 2025 e a gente está bem perto do primeiro Natal de uma nova vida minha que começou dia 3 de janeiro desse ano. E no primeiro episódio, que a gente gravou aqui, eu conto um pouco de como foi que isso aconteceu, de como eu estava, mas agora eu quero mostrar para vocês a evolução de tudo aqui desde o dia 3 de janeiro até hoje. E quando nós chegamos, era ainda só eu e mais um colega que seria o jardineiro, acabou não ficando muito tempo, mas estava um mato muito alto aqui ainda, porque ficou um bom tempo a chácara vazia. E nós fomos limpando, na verdade mais eu, porque esse meu colega não tinha muitas condições físicas de fazer, e a gente foi limpando aqui e deixando a chácara mais bonita. Igão, vem comigo. Deixando a chácara mais bonita e em condições de a gente poder entender o que tinha, E cada pouco que a gente limpava era uma surpresa maior, Igão? Porque era uma árvore frutífera diferente que a gente encontrava. E tem muita árvore frutífera aqui. E o nosso próximo passo, inclusive, é estudar e chamar um profissional, se necessário, para fazer essas árvores produzirem bem. Que a gente está com um projeto que nós já vamos iniciar aqui mostrando para vocês, e nós queremos também ter frutas, de boa qualidade e em boa quantidade para a gente poder oferecer para quem precisa, Então, vem cá, meu amor. Aqui eu já tinha mostrado para vocês o início, Quando a gente limpou, começamos a fazer alguns canteiros, agora já está ficando pronto para receber as mudas. Aqui junto com a cannabis, nós colocamos uma distância de 4 metros entre cada muda. Nós vamos plantar também algumas hortaliças, beterraba, batata, abobrinha, berinjela, enfim, vários alimentos aqui que vão servir para a gente, para o nosso sustento, e também a nossa intenção é poder fornecer um pouco para a população de um bairro aqui bem próximo. E, enfim, é a nossa forma de já começar a oferecer para a sociedade alguma coisa, mais concreta, mais efetiva. Fala um pouco de como foi que o Igor veio para aqui, Agora ele está aqui direto. Igão, conta você, como é que foi que isso aconteceu? Eu cheguei com ele de mudança, que a gente ainda tá morando junto, só que eu tava morando em Ribeirão Preto, fazendo faculdade de física médica lá. E eu vim aqui periodicamente, vinha a cada 2 semanas e me dividia. Eu tava um tempo com meu pai, um tempo com outras pessoas da família, porque se eu tava morando fora era muito raro eu chegar aqui, Eu tinha que conseguir compartilhar atenção com todo mundo. Então eu tinha pouco tempo para conseguir me dedicar com esse lugar. E cada vez que eu vim aqui, cada vez que eu pisava aqui, eu via alguma coisa nova e um projeto novo nascendo, eu via que aqui era o meu lugar. E não fora daqui, não tendo que dividir o meu tempo e me repartir para ficar 1 hora de cada 2 semanas nesse paraíso. Eu entendi que era aqui que eu tinha que ficar, era aqui a vida que eu queria construir e é aqui que eu decidi recomeçar uma nova vida. A minha nova vida começou de verdade pouco tempo atrás, foi depois da dele. Eu cheguei aqui junto, mas não estava totalmente imerso aqui. E vendo tudo que estava acontecendo, o resultado que a gente estava colhendo disso tudo, eu resolvi fazer parte, eu queria estar junto disso tudo. E o meu grande objetivo é conseguir ajudar a construir cada vez mais e conseguir compartilhar cada vez mais isso tudo com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Isso aí, show de bola. E é legal para mim, porque não tem nada que me dá mais certeza de que eu estou fazendo o que é necessário e o que eu devo fazer, do que ver o meu filho tomando a decisão de vir morar aqui junto comigo e fazer isso tudo acontecer junto comigo, e ter os meus pais me apoiando, porque os meus pais tinham uma resistência muito grande com a cannabis. E eu comecei a fazer o uso do óleo e melhorei, depois a minha mãe começou a usar o óleo também, o Igor também começou a usar o óleo, e quando a gente foi fazer o transplante das primeiras plantas, no primeiro ciclo, a minha mãe estava aqui, junto com a gente, transplantando, colocando as plantas no chão. E os meus pais hoje eu vejo que eles têm orgulho de falar para os amigos, de falar para as pessoas próximas deles,
que o que a gente faz aqui, né? A gente planta maconha, não conta pra ninguém. Falando nisso, fala aqui de onde a gente está, o que é esse lugar, o que a gente fez. Aqui é o nosso projeto de floresta, né? Vamos passar por aqui, ó, que nós vamos mostrar. Tem esse canteiro aqui atrás da estufa. Tem um ali, ó, vamos mostrar ali. Esse foi o último que a gente transplantou. Ele é um canteiro em L. Ele vem, começa aqui e vira lá no fundo. E depois ele vai para cima. Gente, é tão poderoso o que a gente está fazendo aqui e é tão visível para todo mundo as intenções, os propósitos nossos, né? De um projeto coletivo, de um projeto de trazer vida, cura, qualidade de vida, renda para muita gente, não só para nós. E todo mundo que vê acredita, né? Vocês podem olhar assim e falar assim, nossa, mas colocou um monte de pé de cannabis encostado com o vizinho nos cedeu as máquinas para a gente preparar o solo e fazer as covas. Então, a gente tem o apoio e a gente tem a confiança de todo mundo que está nos cercando, porque as pessoas estão conseguindo ver a seriedade do que a gente está fazendo, né? E aqui nós estamos no fundo da estufa, então passa esse outro canteirinho aqui e termina aqui. Do lado de lá, nós temos outra horta, parecida com aquela, e também já com os canteiros prontos. Todos os pés de cannabis que iriam aqui já estão plantados. Tem alguns pedaços ali que pega muita sombra, a gente não colocou cannabis, a gente vai reservar para as hortaliças. E para finalizar, vamos dar uma olhadinha na estufa, né, Igão? O primeiro passo desse reinado, né? Fala um pouco da característica dessa estufa, quantos metros ela tem, quanto mais ou menos você gastou para fazer ela, por que você optou por fazer ela? Essa estufa, ela tem 8 por 27 e eu fiz ali dentro corredores com 1 metro para cada planta, então são meio metro de cada lado. Eu deixei 2 corredores com 1 metro para cada planta e 2 corredores de 1 metro para passar, né, depois delas, e um corredor de cannabis no meio. Então ficou um corredor de cannabis, 2 corredores, 2 de cannabis e um corredor pequenininho no canto, mais para dar espaço para a planta crescer, né? Então a gente conseguiu colocar aqui dentro 125 pés de cannabis aqui nesse espaço, deixando na frente ali um espaço de 2 metros para a gente poder colocar composteira e outras coisas, né? Para a gente ter espaço também para o manejo. Eu coloquei, nós colocamos essa estufa, porque foi um projeto coletivo desde o começo. Nós colocamos essa estufa porque a gente sabia que estava uma época do ano de final de chuva, né? Foi março. Enfim, a gente tinha medo de as plantas não aguentarem se ficassem ao ar livre. Era isso, simplesmente assim, né? E tínhamos muito pouca experiência para entender se realmente era ou não necessário isso. Muita gente me pergunta, quanto gastou, quanto foi o investimento? Aqui foi um investimento de aproximadamente 32, 33 mil reais com a montagem já da estufa, tá? Então, o que eu falo hoje, se eu fosse recomeçar, ou se eu fosse começar em outro lugar hoje, eu não colocaria estufa, eu já iria direto daquela forma que a gente está fazendo lá fora. E nós estamos apostando mais naquelas plantas, inclusive, do que nessas, embora elas estejam bem menores, né? Essas plantas, elas saíram de 1,60 m para 4 metros de altura em menos de 2 semanas. Elas deram um boom em menos de 2 semanas. E a gente está fazendo exatamente a mesma fertilização lá fora, sentindo as plantas lá, elas estão respondendo bem. Se elas pedirem mais, a gente vai aumentar um pouco a fertilização, mas lá a exposição do sol é maior, então eu acredito que elas vão se desenvolver ainda mais lá. E lá nós deixamos o quádruplo de espaço, né? Porque aqui é 1 metro quadrado para cada planta, lá é 4 metros quadrados para cada planta, justamente para isso, né? Igão, o que foi feito aqui essa semana mesmo?
Ó, teve a fertilização, tanto a líquida quanto a sólida, em todas as plantas, tanto aqui de dentro quanto as lá de fora. Que fertilizante sólido que usou? Usou esterco de cavalo que está bem curtido, junto com outras fontes de nutrientes, como folha seca, resto de fruta, essas coisas que a gente está juntando numa esterqueira que a gente montou lá para cima. Colocou um pouco de cinza, Cinza. Você colocou. É bom colocar. Vocês estão sendo cobertos pelas plantas, eu não tô conseguindo gravar vocês, tem que ficar um pouquinho mais perto. Assim, Ô, Rogério, quanto que elas crescem por dia, você fala? Quantos centímetros? Cara, depende. Quando a gente faz a fertilização assim, no 3º ao 5º dia, são os dias que elas mais crescem. Sim, essas que estão maiores, passa de 15 centímetros por dia, né? Uns 2 ou 3 dias. Elas dão um boom, aí depois elas estabilizam de novo. A hora que ela começa a querer travar, a gente faz outra fertilização, elas dão mais um boom, sempre tomando aquele cuidado, né? Porque aí você pode ter alguém que se pergunte, então por que não faz uma fertilização a cada 4 dias, né? Porque aí a gente corre o risco de dar um excesso de nutriente para a planta, isso pode queimar a raiz, isso pode matar a planta, né? Algumas até morreram. Aqui por conta de deterioração na raiz, ela estava muito úmida e a gente está achando que deve ter sido algum tipo de fungo, que acabou com a raiz principal dela, que ela acabou secando. De um dia para o outro ela estava desse jeito, aí ela ficou seca, murcha e morreu. A gente precisou tirar elas e colocar outra no lugar. E algumas plantas que aconteceram isso, na verdade a maioria delas, eram das plantas que revegetaram. Então essa é mais uma lição, a gente precisa pensar em uma forma de proteger a raiz da planta se a gente for querer revegetar, né? Nós precisamos estudar uma forma de proteger a raiz da planta para revegetar. Se alguém tiver uma dica aí, pode mandar que nós estamos aceitando. E do jeito que a gente está na estufa agora, até a colheita, quanto tempo ainda tem e quanto mais isso aqui vai mudar? Quais etapas a gente ainda vai fazer que vai mudar a aparência? Se tudo correr dentro do esperado, né? Eu acredito que elas devem caminhar ainda mais 1 mês e meio, 2 meses, né? Para entrar na flora. Então, essas plantas vão bater na lona. E a lona, aqui nesse corredor central, é 6 metros a altura de pico, né? Ali na lateral é 4, então ela vai subindo. Essas plantas que estão para as laterais, elas vão alcançar um pouco mais cedo a lona. Mas eu acredito que essas aqui também, olha aquela. Já está chegando. 4 metros e 10, 4 e 15 deve estar aquela planta ali. E ela ainda tem mais quase 2 meses na vega. Então a gente está esperando que vire árvore mesmo, né? E se alguém não souber o que é a vega? A vega é o período de vegetação. É uma das fases de desenvolvimento da planta. Ela tem a fase de semente, aqui ela está germinando, muda, aí ela passa para a vegetação. Essa é basicamente quando ela começa a se desenvolver. Quando ela passa de uma mudinha pequenininha para isso aqui. Uma planta de 4 metros de altura, com um caule engrossando, com o desenvolvimento de folhas e armazenando nutriente para conseguir entrar na floração. É basicamente a puberdade da planta. Ela começa a crescer de uma maneira muito drástica, muito rápida. O Igor falou da questão do caule e uma coisa legal que a gente está observando, logo que a gente transplantou aquelas mudas para fora, nós tivemos 2 dias que choveu e assim, um pé de vento. Teve um dia que o lixo, um cesto de lixo daqueles de 100 litros, enorme, ele voou a varanda inteira e foi parar no alambrado lá do campinho. E tinha coisa dentro, não estava vazio. Foi um vento muito forte. E eu tinha certeza que tinha deitado todas as plantas. Achei que a gente tinha perdido. A hora que eu vim aqui, ainda chovendo, tava assim, ó, igual umas rainhas. Parecia coroa as folhas delas, de tão abertas que estavam. E o caule delas está ficando com a mesma grossura que o dessas. Só que essas já estão com quase 4 metros. E elas não estão nem com 2, elas não estão nem com 1,5. Então, por isso que a gente está apostando bastante nelas. Acho que vão dar plantas muito fortes, plantas muito resistentes. Enfim, eu queria mostrar para vocês hoje como é que ficou a minha vida. A minha vida que mudou drasticamente a partir do momento que eu consegui entender que uma vida com sentido, uma vida com direção,
é uma vida que aponta para Deus, é uma vida que aponta para o grande mistério. Mas também é uma vida que aponta para mim mesmo, que aponta para dentro do meu eu, para o centro do meu eu. Eu consegui me libertar de ter que conviver o tempo todo em ambientes onde o que se valoriza é ter, o que se valoriza é parecer. E a gente pode viver aqui uma vida simples, sabendo que a felicidade de verdade, ela está no contentamento. Ela está em a gente ser feliz com aquilo que a gente tem. Ela está em a gente ser feliz com aquilo que a gente é. Isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar. Isso quer dizer que a gente está contente. E a gente está tão contente e caminhando na direção da luz que a gente consegue entender que se hoje está assim, imagina amanhã. Se hoje está assim, imagina em 2026. E é sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem. Um abraço. Igão. Um abraço para todos.